O freteiro gritou diante de todos que aquele caminhão não mexeria nem com milagre. Ela entrou sozinha na oficina, enquanto a roda de risadas já se formava. Os homens comentaram baixo e zombaram do desafio. Ela ignorou cada um e começou a abrir o cofre do motor, tirando sujeira, testando conexões, empurrando cabos firmes com as mãos. No fundo da caixa, encontrou algo que ninguém notou. A oficina inteira parou por um segundo, esperando a próxima chance de rir ou de engolir a aposta. Ela chegava cedo na oficina de Itabuna, sempre empurrando a cadeira com calma pelo corredor estreito que separava o pátio da área de trabalho. O chão tinha marcas antigas de óleo e terra batida, e ela já conhecia cada relevo. Era o mesmo caminho que fazia todos os dias. A rotina começava desligando o ventilador velho, abrindo a porta lateral e puxando a caixa de ferramentas até o ponto em que conseguia acessar tudo sem esforço. Os mecânicos da região sabiam que ela trabalhava ali havia anos, mesmo com a cadeira, mesmo com o calor pesado da cidade. Ela gostava do silêncio da manhã, os carros ainda não chegavam e o movimento da rua ficava distante. Respiração lenta, mãos firmes, toque cuidadoso nas peças que esperavam manutenção. Era sempre a mesma sensação de começo. O tempo parecia andar sem pressa. Ela observava o pátio, sentia o cheiro de ferrugem e graxa e organizava o dia mentalmente. O trabalho nunca era leve, mas era seguro. Nada nela competia com a certeza de que conhecia cada ruído e cada falha típica dos veículos que apareciam ali. A vida seguia numa cadência simples, com gestos repetidos e decisões curtas. Ela fazia pequenos ajustes antes mesmo do primeiro cliente chegar. Apertava juntas, limpava velas, revisava mangueiras soltas, verificava níveis de fluidos, um carro após o outro, sempre com o mesmo cuidado. A cadeira não impedia nada, apenas definia a forma dos movimentos. Os braços ganhavam ritmo. A organização da bancada ficava sempre igual. Ferramenta certa no lugar certo, nada fora de ordem. Ela mantinha tudo limpo, funcional e fácil de alcançar. Quando o sol subia, o barulho da rua aumentava. Motos passavam aceleradas. Caminhões pequenos chegavam para a revisão. Freteiros deixavam pedidos curtos e seguiam correndo. Ela atendia cada um do mesmo jeito. Olhar atento, corpo inclinado para frente, mãos movendo peças com precisão. O mundo do lado de fora parecia sempre apressado, mas ali dentro tudo seguia num compasso mais firme. A rotina também incluía momentos de pausa. Ela tomava água devagar e observava o movimento da oficina. O dono chegava, puxava a conversa rápida, perguntava sobre prazos. Ela respondia com gestos curtos, sempre direta. Trabalho é trabalho. Serviço entregue do jeito certo. Nada de exagero. Nada de fazer mais do que precisava. Só manter o lugar funcionando. Era assim quase todos os dias. A vida normal dela cabia naquele espaço apertado, naquele pátio quente, naquele conjunto de peças que exigiam força, paciência e atenção. Ela seguia o ritmo sem pensar muito. Apenas fazia o que sabia fazer, e nada ali indicava que algo maior estava prestes a entrar na rotina e alterar tudo. O caminhão chegou no meio da manhã, arrastando um barulho seco que atravessou o pátio. Era um som conhecido, mas tinha algo estranho, como se o motor pedisse ar e não recebesse nada. O freteiro desceu fazendo piada, apontou para o capô e disse que aquele trapo já tinha passado da hora de virar sucata. Ela ouviu sem reagir. Apenas observou o veículo parado, torto, com a lataria marcada por anos de uso. A cena não fugia do comum. Caminhões ruins apareciam o tempo inteiro, mas aquele trazia um silêncio diferente, quase teimoso.
Ela aproximou a cadeira devagar e passou os olhos pelas mangueiras ressecadas, pelos cabos mal encaixados, pela sujeira que cobria cada superfície. Tudo parecia velho demais. Nada ali tinha recebido cuidado recente. Era como se várias mãos tivessem mexido sem terminar nada. Ela abriu o capô e apoiou a caixa de ferramentas ao lado. O dono continuava rindo, falando alto, chamando a atenção da turma, mas ela seguia concentrada. Havia um detalhe que incomodava desde o primeiro olhar. Algo não batia no conjunto. Ela passou a mão pelo chicote principal, seguindo o caminho dos fios até a base de metal que sustentava o módulo. O toque encontrava falhas pequenas, arranhões, marcas de adaptação. A cada ponto, a sensação ficava mais clara. Nada ali era original. O motor parecia ter sido remendado por anos, sempre com pressa, sempre com atalhos. Ela testou a bateria, checou o aterramento, anotou mentalmente cada irregularidade. O caminhão tinha história demais, e nenhuma boa. O freteiro insistia em brincar, chamando outros homens do galpão para ver o espetáculo. Ela ignorava. A rotina ensinou a filtrar o barulho. O que importava estava ali, escondido entre peças cansadas. Ela sacou uma lanterna pequena e inclinou o corpo para alcançar a parte interna, onde o módulo de ignição ficava preso por 2 parafusos curtos. A sujeira se acumulava ao redor, formando uma camada grossa que escondia tudo. Ela limpou com cuidado, revelando marcas incomuns, como se alguém tivesse mexido ali sem saber o que fazia. O defeito ainda não estava claro. Era só uma suspeita que crescia aos poucos. Uma falha teimosa, oculta atrás de improvisos mal feitos. Ela sabia que aquele motor não estava mudo à toa. O silêncio tinha causa, e a causa estava em algum ponto esquecido. O freteiro continuava desafiando, dizendo que aquele motor não mexeria nunca mais. Ela manteve o foco. Cada fio, cada conector, cada vestígio apontava para algo maior, algo que ainda não aparecia, mas já se insinuava no meio da sujeira. Ela começou o dia como sempre, empurrando a cadeira até a bancada e alinhando cada ferramenta no mesmo lugar de sempre. O calor de Itabuna já rondava o pátio, criando uma camada de ar pesado sobre o chão manchado. A rotina pedia calma, atenção e gestos curtos. Ela soltou o fecho da caixa, organizou chaves, separou velas, conferiu cabos extras. Tudo pronto para mais um turno longo. O caminhão sucateado permanecia parado no canto, como se fizesse parte da paisagem. Ninguém acreditava em recuperação, mas ela não se apressava. Primeiro vinha o ritmo do dia, sempre igual. Os outros mecânicos passavam rápido, conversando sobre prazos e serviços que chegariam. Ela ouvia de longe enquanto ajustava a altura da bancada. Movimentos simples. Costumava começar pelos carros pequenos que exigiam menos esforço. Assim as mãos ganhavam firmeza e o corpo entrava no costume da manhã. Ela removia tampas, limpava pontos de sujeira, conferia níveis. Cada peça respondia do jeito esperado. Era um aquecimento silencioso. Enquanto isso, o caminhão seguia imóvel, como se esperasse a vez. Um cliente chegou para trocar correia. Ela fez o serviço rápido, seguindo o mesmo padrão de sempre. Abrir, avaliar, ajustar, fechar. Depois veio uma revisão simples de motor, com troca de filtro e teste de bateria. Nada fora do comum. A rotina deixava tudo previsível. Ela trabalhava com foco nos detalhes, sem precisar olhar 2 vezes para cada peça. O corpo sabia o caminho. As mãos reconheciam o peso. A cadeira se movia pouco, só o suficiente para alcançar o que faltava. Entre um serviço e outro, ela tomava água e observava o caminhão novamente. A cor desbotada, os faróis opacos, os pneus gastos. A imagem se repetia desde o dia anterior, mas agora havia algo diferente nela. O pensamento sobre o defeito oculto voltava sempre que a oficina ficava silenciosa.
Não era só curiosidade, era insistência. Aquele motor não estava morto, só estava escondido atrás de camadas mal cuidadas. O freteiro apareceu no meio da tarde, trazendo mais risadas e comentários sobre a tal aposta que tinha feito. Ela não respondeu, apenas voltou a empurrar a cadeira em direção ao caminhão. A rotina, naquele momento, guiava os gestos com naturalidade. Ela abriu o capô mais uma vez e recomeçou do ponto onde havia parado. O mesmo procedimento, mas com nova atenção. Corpos passando ao fundo, ferramentas batendo, sol forte entrando pela porta. Tudo continuava, mas ali, naquele motor silencioso, algo chamava por ela. Enquanto o dia avançava, a oficina seguia em ritmo constante. Entradas e saídas, barulhos e pausas, serviços rápidos e serviços demorados. Era a vida normal de todos ali. Mas para ela, aquele caminhão começava a quebrar a monotonia. A rotina trazia ordem, e a ordem dava espaço para enxergar o que ninguém via. O defeito estava perto. Não era visível ainda, mas já rondava cada pensamento, como parte inevitável do trabalho que viria. O freteiro chegou cedo, falando alto antes mesmo de entrar no pátio. A oficina ainda estava abrindo quando ele apontou para o caminhão parado e disse que aquilo nunca mais faria o motor mexer. Os outros homens riram. O comentário espalhou um clima pesado que cortou a manhã. Ela empurrou a cadeira até a bancada, tentando manter o ritmo normal, mas o barulho ecoava. O caminhão parecia ainda mais parado do que no dia anterior, como se o peso das risadas tivesse descido sobre ele. A queda começou ali, no choque entre o trabalho e a pressão que crescia rápido. Ela abriu a caixa de ferramentas com movimentos curtos. O corpo estava firme, mas a respiração vinha mais lenta. A rotina do dia foi empurrada para segundo plano. A dúvida dos outros se transformava em uma sombra constante. Mesmo assim, ela foi até o caminhão. A cadeira avançou devagar pelo chão áspero. O calor já se acumulava no ar. O capô levantado mostrava o mesmo conjunto gasto, a mesma teia de improvisos antigos. Mas agora havia peso emocional. O motor carregava a expectativa de todos. E a expectativa apertava o ritmo dela. Ela começou pelos pontos básicos. Conferiu cabos, mediu tensão, testou conexões. Cada movimento parecia pequeno demais diante da plateia improvisada que se formava na entrada. Os homens ficavam olhando, trocando comentários baixos, risadas curtas, palavras soltas que tentavam desmontar qualquer esforço. Ela mantinha a cabeça baixa, ferramentas em ordem, mãos firmes, mas o ar não ajudava. O silêncio do motor parecia mais definitivo do que antes. Era como se o caminhão respondesse à pressão externa, ficando ainda mais morto. O teste de ignição falhou. A bateria estava fraca, mesmo depois de recarga. Uma queda clara. Algo no sistema drenava energia sem motivo aparente. Ela inclinou o corpo, tentando alcançar a parte interna do módulo. Os dedos encontraram poeira, arranhões, metal quente demais para o horário. O freteiro começou outra rodada de risadas. Os outros seguiram. Era um cerco social simples, mas forte. Cada som jogava mais peso sobre o trabalho dela. Nada ali colaborava. Ela apagou a lanterna e respirou fundo. O motor continuava sem sinal. A falha não aparecia. A oficina parecia pequena, apertada, cheia de olhos apontados para cada movimento. A sensação de queda se instalou de vez. Era o ponto em que o desafio deixava de ser técnico e virava pessoal. O caminhão parecia afundar no mesmo ritmo da confiança dela. O dia ainda nem tinha começado direito, e tudo já indicava que a pressão aumentaria. O motor não respondeu. A oficina aguardou em silêncio. E ela percebeu que a parte mais difícil estava só começando. O calor da tarde caiu sobre a oficina como uma camada grossa. O caminhão permanecia no mesmo lugar, parado, pesado, teimoso.
Ela já tinha desmontado quase tudo que conseguia alcançar sem ajuda, e nada apontava para uma causa clara. A bateria seguia drenando. O módulo respondia de forma irregular. Os cabos mostravam sinais de desgaste, mas nenhum deles explicava o silêncio completo do motor. A crise se instalou ali, entre peças espalhadas e olhares impacientes que vinham do fundo do pátio. O freteiro apareceu de novo, agora mais alto, com mais gente seguindo atrás. Ele repetiu a provocação como se fosse a primeira vez. A roda de risadas cresceu. O ar ficou mais denso. Ela empurrou a cadeira até a caixa de ferramentas e pegou o multímetro com movimentos firmes, tentando manter o foco. As mãos estavam cansadas, os braços também. Mas o peso maior vinha do ambiente. Cada passo da investigação técnica parecia mais lento, como se o próprio caminhão resistisse às tentativas de revelar a falha. Ela voltou ao motor e testou ponto por ponto. A leitura de tensão caía rápido demais. O sistema perdia força mesmo sem carga. Isso não fazia sentido. Ela revisou mentalmente tudo que já tinha feito. Checou conexões, examinou fios escondidos sob a camada grossa de sujeira, buscou marcas de curto, nada. O freteiro jogou mais uma piada e alguém respondeu com outra. A sensação de cerco aumentou. A oficina inteira observava. O motor continuava mudo. A crise técnica e a crise social se misturavam num só peso. O sol já estava descendo quando ela abriu o módulo de ignição pela terceira vez. O interior estava quente demais. Ela tentou aproximar a lanterna, mas a luz vacilou. O freteiro bateu palmas atrás, como se comemorasse o fracasso. Ela manteve o corpo inclinado, ignorando tudo. Os dedos tocaram uma borda irregular no fundo do módulo, como se uma peça tivesse sido trocada ou recolocada de forma errada. Mas o encaixe parecia firme. Mesmo assim, a sensação de que ali havia algo errado não saía da cabeça dela. A crise atingiu o ponto máximo quando o motor fez um estalo seco e apagou completamente qualquer sinal restante. O multímetro registrou queda total. O caminhão entrou num silêncio ainda mais profundo. A plateia riu. O freteiro repetiu que ninguém faria aquele trapo mexer. O dono da oficina observou de longe, sem se aproximar. A tensão tomou conta do ambiente. Ela ficou parada por alguns segundos, com a lanterna desligada e o motor aberto diante dela. Nada funcionava. Nenhum teste avançava. Era o ponto mais baixo do trabalho, mas ela não recuou. Empurrou a cadeira um pouco mais para dentro do cofre do motor e voltou a procurar. A crise estava instalada, mas o serviço não acabava ali. O dia terminava com a certeza de que a falha existia, escondida em algum lugar que ninguém tinha conseguido alcançar ainda. E era isso que mantinha ela ali, mesmo com o barulho, mesmo com o calor, mesmo com as risadas. A queda tinha virado pressão, e a pressão pedia resposta. Ela voltou cedo para a oficina antes de qualquer movimento na rua. O ar da manhã era mais leve que o do dia anterior, mas o caminhão continuava parado no mesmo canto, como se esperasse o próximo fracasso. Ela empurrou a cadeira até a bancada e organizou tudo de novo. A caixa de ferramentas aberta, as chaves alinhadas, a lanterna carregada, o multímetro pronto. O espaço estava silencioso, e esse silêncio dava uma espécie de fôlego. Ainda assim, o peso da crise permanecia ali, preso no ar. Ela se aproximou do caminhão devagar. O cofre do motor parecia mais escuro que o normal, como se guardasse o resto da tensão do dia anterior. A bateria ainda mostrava sinais de queda. O módulo continuava quente demais. Ela iluminou o interior com cuidado e seguiu o caminho dos cabos mais uma vez. Era um movimento repetido, mas dessa vez tinha algo diferente. A mente estava mais limpa.
O ambiente estava vazio, não havia risadas, não havia provocações. Só o som da cadeira se movendo sobre o chão de concreto. Ela decidiu desmontar uma parte que ainda não tinha tocado. Uma caixa fina colada à lateral interna do módulo. As marcas indicavam que alguém tinha mexido ali anos atrás. Talvez com pressa, talvez sem saber o que estava fazendo. A peça parecia firme, mas tinha um desgaste estranho na borda inferior. Ela usou a ponta da chave pequena para puxar o encaixe. O metal cedeu com dificuldade. Um estalo curto. A caixa abriu 1 milímetro. Dentro dela, a poeira acumulada escondia algo que não combinava com o resto. Ela inclinou o corpo, aproximou o rosto e puxou a peça com mais força. A caixa soltou inteira, revelando um componente que não deveria existir ali. Uma adaptação antiga, mal colocada, com fios amarrados e uma resistência improvisada. Era uma gambiarra que drenava energia sem parar. Nada no motor funcionaria direito com aquilo. Ela segurou o componente na mão por alguns segundos. O peso era mínimo, mas o impacto era grande. A causa da crise estava ali, discreta, escondida, presa atrás de anos de consertos apressados. Ela apoiou o componente na bancada improvisada sobre a lataria e examinou cada fio. A resistência estava queimada. O encaixe estava torto. O conjunto inteiro parecia montado às pressas. Era uma peça que explicava tudo: a bateria fraca, o módulo instável, o silêncio do motor, a ausência total de resposta. Essa era a chance de virar o jogo. Não era a solução ainda, mas era o início claro de um caminho. O barulho de passos surgiu do lado de fora. Alguém se aproximava. Talvez o freteiro, talvez outro mecânico, talvez mais uma rodada de pressão. Ela guardou a peça improvisada na mão, respirou fundo e manteve o olhar firme no motor. O encontro com a falha real tinha acontecido e a oficina ainda não sabia disso. A oficina abriu devagar, com barulhos espalhados pelo pátio. O freteiro chegou antes mesmo de ela terminar de ajustar a cadeira perto do caminhão. Ele fez uma piada rápida, como se nada tivesse mudado desde o dia anterior, mas ela manteve o olhar preso no motor. A peça improvisada estava sobre a bancada, separada do restante. O componente parecia pequeno demais para causar tanto estrago, mas agora tudo fazia sentido. A revelação não era sobre força ou desgaste. Era sobre o erro antigo que ninguém viu. Ela aproximou a lanterna e iluminou o ponto onde a peça estava presa. O encaixe torto, a marca de calor, o arranhão lateral. Tudo combinava com a falha que drenava energia. Aquilo bloqueava qualquer tentativa de ignição. Não importava quantas vezes trocassem bateria ou mexessem nos cabos. O motor nunca teria chance. Ela seguiu o caminho dos fios, observando cada curva, cada ponto onde o improviso envelheceu sem ninguém notar. Os detalhes se encaixavam como um mapa escondido. Os mecânicos começaram a circular pelo pátio. Alguns passaram perto, olhando rápido, esperando ver mais uma tentativa falhando. Ela não reagiu. O trabalho agora tinha outra clareza. A revelação mudava tudo. Não era mais uma busca sem direção, era um caminho definido. Cada teste anterior ganhava sentido, cada falha virava pista. O motor não estava morto, estava preso, preso por uma adaptação mal feita que sugava força até o fim. Ela desmontou o resto da caixa fina, separando os fios com calma. Os dedos seguiam firmes, mesmo com o calor aumentando. Retirou a resistência queimada e colocou ao lado da peça principal. Observou as marcas de desgaste. A gambiarra parecia antiga, talvez anterior ao próprio dono atual do caminhão. Alguém, em algum momento, tentou resolver outro problema e criou esse. Era uma falha escondida no passado, que cresceu silenciosa até quebrar o motor por completo. O freteiro apareceu atrás dela, ficou observando por alguns segundos. Ele não falou nada,
Talvez estivesse esperando o momento exato para soltar outra piada. Ela não olhou para ele. Apenas colocou a peça defeituosa sobre o pano da bancada e limpou a poeira acumulada ao redor do espaço onde ela estava presa. O buraco deixado pela adaptação mostrava a montagem original. Ali estava o caminho real do sistema. Algo simples, direto, que nunca deveria ter sido alterado. A revelação trouxe uma calma estranha. Nada se resolveu ainda. O motor permanecia mudo. A oficina seguia agitada, mas dentro do cofre sujo, a verdade estava clara. A falha estava identificada. Ela sabia de onde vinha o silêncio, sabia por que nada funcionava. O freteiro ainda não entendia, a plateia ainda não sabia, mas ela tinha visto o que ninguém viu em anos. O caminhão não estava perdido, estava à espera da correção certa. Ela começou antes do movimento chegar. O pátio ainda estava silencioso quando ela empurrou a cadeira até o caminhão. O motor aberto esperava como um corpo parado depois de uma queda longa. A peça improvisada estava separada, limpa e fora do caminho. Agora era a hora de agir. A revelação já tinha mostrado a origem da falha. O trabalho dali em diante pedia precisão. Nada de pressa, nada de hesitação. Ela ajeitou a caixa de ferramentas, checou a lanterna e puxou os cabos novos que havia separado na tarde anterior. Ela examinou o espaço onde a resistência antiga ficava. A área estava marcada por calor e poeira acumulada. Limpou tudo devagar, retirando cada ponto solto, cada vestígio do improviso antigo. O metal apareceu mais claro sob a sujeira, como se ainda guardasse a montagem original. Ela seguiu o caminho do chicote, conferindo isolamentos, pressionando encaixes, ajustando fios que ainda estavam firmes, nada além do necessário. Movimentos curtos, repetidos, diretos. O freteiro chegou no meio dessa preparação, mas dessa vez veio em silêncio. Parou a certa distância, observando sem fazer comentários. Ela continuou o trabalho, como se ninguém estivesse ali. O espaço dentro do módulo parecia menor do que realmente era, exigindo que ela inclinasse o corpo para alcançar pontos escondidos. As mãos avançavam com cuidado. Retirou um conector queimado, substituiu a parte danificada, encaixou de novo seguindo a linha correta. O sistema começava a recuperar forma. Ela colocou a nova resistência no lugar adequado, dessa vez seguindo o esquema original. Nada de adaptações, nada de atalhos antigos. O encaixe entrou sem esforço. A peça se alinhou com o resto do conjunto. Depois, reforçou com braçadeiras pequenas para garantir firmeza. O módulo parecia menos caótico. A instalação ganhava ritmo. Era a segunda chance que o caminhão nunca teve. Os outros mecânicos começaram a chegar. Passavam devagar. Olhavam, mas não interferiam. A oficina parecia mais atenta que nos dias anteriores. O barulho comum do ambiente não atrapalhava. Ela continuava focada, seguindo cada etapa. Testou continuidade dos fios, conferiu a saída do módulo, limpou o aterramento, ajustou o suporte, fechou a caixa com um movimento seguro. A sensação era de ordem surgindo no meio do caos que existia ali antes. Ela conectou a bateria carregada naquela manhã, ajustou os polos com firmeza. O multímetro estava ao lado, pronto para o teste. O sistema agora precisava dar o primeiro sinal de vida. Nada dramático. Apenas uma resposta mínima que confirmasse o caminho certo. Ela posicionou a cadeira ao lado do motor e ligou o contato. O painel acendeu. A tensão se manteve estável. Pequeno avanço, pequena vitória. A segunda chance começava a funcionar. O freteiro deu um passo à frente. Os outros se aproximaram, formando um círculo silencioso. Ela desligou o contato, abriu o capô novamente e conferiu cada ponto pela última vez. O trabalho estava feito. O caminho estava limpo. O motor tinha agora todas as condições para sair do silêncio.
A oficina esperava pelo próximo passo. Ela apenas observou o conjunto, respirou e empurrou a cadeira para trás. A ação estava completa. A resposta viria depois. A oficina estava cheia quando ela voltou ao caminhão. O pátio tinha o barulho de sempre, mas a atenção parecia presa naquele motor parado. O freteiro ficou perto da porta, de braços cruzados. Os outros formaram um semicírculo ao redor, mantendo uma distância que misturava curiosidade e dúvida. Ela empurrou a cadeira até a lateral do caminhão e deixou o corpo firme antes de começar. A bateria carregada estava instalada. Os cabos novos seguiam alinhados. O módulo tinha voltado ao estado correto. O trabalho técnico estava encerrado. Faltava apenas a resposta. Ela girou o contato devagar. O painel acendeu. A tensão permaneceu estável. Os números não caíram como antes. Um passo pequeno, mas seguro. Ela desligou e ligou de novo, confirmando a consistência. Depois se inclinou para ouvir, mesmo antes de tentar acionar o motor. O ambiente prendeu a respiração por alguns segundos. O barulho da rua ficou distante. O freteiro não fez piada. A oficina inteira aguardava. Ela girou a chave até o fim. O motor não pegou de imediato, mas não estava mudo. Fez um som curto, seco, como se abrisse espaço depois de muito tempo parado. Ela tentou de novo. Outro som, dessa vez mais firme. Os mecânicos trocaram olhares. O freteiro deu um passo à frente. Ela manteve a calma e tentou pela terceira vez. O motor respondeu com um giro mais longo. Não era funcionamento completo, mas era vida. Um som que não existia havia anos. Ela desligou, ajeitou um cabo próximo ao módulo e tentou mais uma vez. O giro veio mais forte. O motor engasgou por um segundo e estabilizou num ronco baixo e irregular. A oficina se mexeu inteira. O som quebrava o silêncio acumulado. Era fraco, mas real. O freteiro inclinou o corpo para ouvir melhor. Os mecânicos se aproximaram devagar. Ela manteve a mão firme no contato, observando o painel. A tensão se mantinha dentro do limite. O sistema estava funcionando. O motor continuou vibrando aos poucos, como se encontrasse o próprio ritmo depois de anos parado. O barulho era áspero, mas constante. A transformação não era sobre força total, era sobre retorno, sobre saída do silêncio, sobre a confirmação de que o trabalho tinha encontrado o caminho certo. Ela observou cada detalhe, a vibração das mangueiras, o leve tremor da correia, a fumaça discreta subindo do escapamento. Era sinal de vida em todos os pontos. O freteiro ficou parado, olhando para o motor como se ainda tentasse entender. Ele não riu, não falou, não se aproximou mais. A oficina inteira parecia presa num momento curto, firme, direto. Ela desligou o motor com cuidado. O som caiu rápido, deixando um vazio que ecoou pelo espaço. Mas aquele vazio não era derrota, era confirmação. O motor tinha funcionado, ninguém ali podia negar. Ela empurrou a cadeira um pouco para trás e observou o caminhão. Era o mesmo veículo de antes, mas agora com um espaço aberto entre o passado e o presente. Uma transformação pequena para quem via de fora, mas grande para quem sabia o que havia dentro daquele módulo. A resposta tinha vindo. O trabalho tinha fechado o ciclo. Ela chegou cedo no dia seguinte, antes dos freteiros, antes do dono da oficina, antes de qualquer barulho do pátio. A cadeira avançou devagar pelo chão gasto, e o caminhão estava lá, parado no mesmo canto de sempre, mas agora parecia diferente. Não era só o motor que tinha respondido, era o silêncio que tinha mudado. Ela encostou perto do capô e ficou alguns segundos olhando o espaço onde tinha trabalhado tantos dias. O módulo alinhado, os cabos firmes, a bateria estável. Tudo simples, direto, limpo, como deveria ter sido desde o começo.
Ela passou a mão pela lateral da lataria e sentiu o metal áspero. Não procurava brilho, não procurava reconhecimento, só queria entender o que aquele serviço deixava para trás. O caminhão ainda não era forte, ainda precisava de ajustes. Mas tinha falado, tinha quebrado o silêncio que todos diziam ser definitivo. Aquilo bastava. Era prova de que o trabalho tinha seguido o caminho certo. De que cada gesto lento, cada teste repetido, cada manhã abafada em Itabuna tinha tido sentido. Os mecânicos chegaram aos poucos. Alguns passaram perto, observando com mais respeito do que nos dias anteriores. Não disseram nada, não precisavam. A resposta estava ali, e todos sabiam. O freteiro apareceu por último. Parou diante do caminhão, olhou o motor e depois olhou para ela. Não fez piada, não comentou, não tentou diminuir o trabalho. Apenas ficou parado por alguns segundos, como se aceitasse que o que tinha dito antes não servia mais. Ela não esperou nada dele. Só mantinha o foco no que o caminhão representava agora. O pátio ganhou movimento. A oficina voltou ao ritmo comum. Mas, para ela, o ambiente tinha outro peso. Era como se o espaço tivesse guardado o momento em que o motor engatou de novo. Não havia plateia agora, não havia pressão. Só o registro silencioso de que ela tinha encontrado a falha escondida que ninguém viu. Ela empurrou a cadeira até a bancada, organizou as ferramentas e respirou fundo. Sentiu o cheiro de graxa, o calor entrando pela porta. O mesmo cotidiano de sempre. Mas havia algo diferente na forma como ela ocupava aquele lugar. O caminhão continuava parado, aguardando os próximos ajustes. Ela sabia que ainda faria outros testes, outras limpezas, outras correções pequenas. Nada disso a assustava. O difícil já tinha passado. O que restava era só trabalho. Trabalho simples, firme, direto. O tipo de serviço que fazia parte da vida dela há anos. O tipo de serviço que nunca precisou de testemunha para ter valor. Ela olhou o pátio mais uma vez antes de começar o dia. Não buscava aplauso, não buscava resposta dos outros. A única coisa que importava estava naquele motor que tinha voltado a respirar. Uma prova concreta de que paciência, precisão e silêncio podiam vencer até o peso das risadas. Ela ajeitou o corpo, puxou a caixa de ferramentas e voltou ao ritmo de sempre. O resto ficava para trás. O trabalho seguia em frente. E ela também.